Não sei se você também fica observando, às vezes, a galera tocar aqui na frente, e hoje, por exemplo, tinham 7 músicos tocando, e os 7 tocando de uma forma harmônica, sincronizada, que ficava agradável o som, tudo muito encaixado. Mas para que isso acontecesse, teve que haver uma liderança, teve que alguém fazer a cifra, estabelecer os arranjos, porque se cada um desses 7 decidir fazer a coisa do seu próprio jeito, com certeza a gente não ia ter se sentido tão bem durante esse tempo de adoração a Deus aqui, a gente não ia perceber tanta harmonia. Ou seja, para que essa unidade fosse celebrada através de uma música com qualidade, teve que haver uma liderança. Você vê, por exemplo, uma orquestra é formada em média por 80 músicos. Imagine 80 músicos, muitas vezes são músicos geniosos, eruditos, com seus instrumentos ali, que eles fizeram faculdade para aprender a tocar aquilo e a teoria daquele instrumento. Precisa haver um regente, precisa haver alguém para conjugar todo mundo, para liderar todo mundo em torno de um mesmo objetivo. E com o corpo humano também é assim, não é verdade? Existe o cérebro, que a gente já sabe hoje que coordena todo o funcionamento do corpo, voluntário e involuntário. O cérebro coordena todas as ações que a gente faz, não é verdade? E a Bíblia traz essa mesma ideia para dizer que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça desse corpo. Jesus é o cabeça do corpo chamado igreja, e diz a palavra que ele derramou o Espírito dele no Pentecostes para ser um outro consolador, para ser um mestre sempre presente. E esse Espírito então inspirou a palavra de Deus, esse Espírito nos fez nascer de novo, nos regenerou, ele habita em nós e ele capacita cada um de nós com dons. E é interessante que exatamente no momento que o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre a questão da diversidade dos dons, é que ele fala sobre a importância da unidade. Porque ele fala assim, olha, embora os dons sejam diversos, o Espírito é o mesmo. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Algumas pessoas tinham recebido dons extraordinários, dom de línguas, dons impressionantes, e estavam partindo da ideia assim, olha, eu sou mais espiritual do que o outro ali, porque eu tenho um dom que me faz uma pessoa diferenciada, distinta, uma pessoa espiritualmente superior. E as pessoas começaram a ter a ideia de que esse dom era para servir a elas próprias. E aí começou-se um espírito de facção e de divisão, por cada um achar que a sua perspectiva, a sua experiência com Deus era melhor e superior à dos outros. Mesmo com uma coisa que foi criada para unir, para servir, e Paulo vai colocar os pingos nos is, ele vai corrigir essa perversão toda, e vai dizer, olha, o mesmo Espírito é quem opera todos esses dons diversos, é o mesmo Espírito que nos faz tão diferentes, e faz a gente usar o potencial que a gente tem, cada um com a sua particularidade, com a sua característica própria, no reino de Deus, regendo essa orquestra tão complexa, esse corpo com esse funcionamento tão complexo e maravilhoso, de modo que essa complexidade toda revela um Deus criativo, um Deus que cria gente tão diferente como nós e coloca a gente junto, no mesmo espírito, conseguindo caminhar junto. Apesar de a gente pensar tão diferente sobre coisas periféricas, a gente está unido pela palavra, não é? Só o Espírito mesmo é capaz de fazer isso. Então, Paulo vai ensinar nesse texto aqui algumas coisas sobre unidade, queria que você lesse com atenção aí. 1 Coríntios 12, 18. Ele já vinha discorrendo sobre o tema, e ele fala assim, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser
tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Paulo está falando, gente, olha que coisa maravilhosa. Parece que a gente é dividido, parece que a gente, nessa complexidade toda, é um grupo de gente fragmentada, mas esse conceito é um conceito secular, é um conceito que o pecado forja na sociedade. Nós, como igreja, não pensamos assim. É o mesmo princípio da família, sabe aquela ideia da trindade? Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três são um. E o mesmo princípio Deus aplica à família, por isso que a gente acredita numa aliança através da família. Deus não faz uma aliança com Abraão, mas com Abraão e a sua descendência. A família é uma unidade aos olhos de Deus. E a mesma ideia, Paulo está transpondo aqui para a igreja como um todo. Não só a trindade e a família, mas a igreja como um todo. Ele fala assim, olha, a gente é muito diferente, mas se a gente somar todo mundo, qual é o resultado? Um corpo só, um espírito só. E ele fala, olha, a gente tem coisas muito maiores que mantêm a gente unidos, por isso a gente não pode se deixar dividir por coisas menores e periféricas. A gente tem que se policiar e tomar cuidado com esse espírito faccioso, porque isso é diabólico, porque isso nasce na natureza pecaminosa. O que acontece em Atos 2, quando o Espírito Santo se derrama no Pentecoste? Os apóstolos começam a pregar, e cada um que estava em Jerusalém, vindo de toda parte do mundo, ouvia eles pregarem na sua própria língua materna. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a nova aliança em Cristo, que é movida pelo Espírito Santo, e esse derramar do Espírito na igreja, ela acolhe no seu seio gente tão diferente, tão diversa, e todos conseguem se entender. O Pentecostes é Babel às avessas, não é? Em Babel as línguas foram confundidas, ninguém conseguia se entender. E no Pentecostes todo mundo consegue se entender, apesar de ser tão diferente. Esse é o princípio. E aí, o que estava acontecendo naquela igreja? Não, eu sou melhor, eu sei mais, eu sou mais espiritual, e a minha visão e a minha forma de perceber as coisas é superior. E Paulo está falando, não façam isso. Entendam que a gente foi chamado à unidade. De que formas, então, o Espírito nos mantém unidos segundo a palavra de Deus? A primeira coisa é que o Espírito nos mantém unidos pela palavra. Esse é um ponto aqui, assim, muito basilar, que sustenta toda a nossa fé, gente. Porque qualquer celebração de unidade que não passe pelo fundamento da firme palavra de Deus, é uma falsa unidade e não é uma unidade biblicamente proposta, não é. Por isso que Lutero foi tão firme na época da Reforma Protestante, dizendo assim, olha, a paz sempre que possível, mas a verdade a qualquer preço. A gente não está aqui para conservar uma paz fundamentada em mentira, fundamentada numa covardia na hora de pregar a verdade. A gente está aqui para celebrar uma unidade de quem lê a verdade, conhece a verdade da palavra e fala, olha, essa verdade é que une a gente. E aí hoje a gente vê várias denominações por aí, né? E a grande maioria das denominações evangélicas creem fundamentalmente na mesma coisa que a gente. Por isso a gente entende que são todos irmãos em Cristo, mesmo que interpretem coisas periféricas diferentes, fazem parte da Igreja Universal de Deus no mundo. Por quê? Porque a gente entende que o Espírito une a gente, apesar de a gente ter pequenas diferenças. Fundamentalmente, todos nós estamos em torno da palavra. Segundo Pedro 1,20 diz, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal,
pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está falando é lançando exatamente esse fundamento. Olha só, o que a gente lê na palavra de Deus são homens impelidos pelo Espírito, falando da parte de Deus. Não estamos lendo sobre homens dando opiniões pessoais sobre as coisas. E esse é o fundamento pelo qual, por exemplo, a gente rebatiza um católico, ou alguém que vem de alguma seita cristã, porque essas pessoas não se fundamentam tão somente na palavra de Deus. A fé delas tem outras fontes. A fé mórmon, a fé católica, tem outras fontes. A palavra do Papa, a tradição da igreja não impede igualdade. Assim como outras seitas cristãs. E aí, o que a gente entende lendo a Bíblia? Que a Bíblia mesmo, ela se fecha em si. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus diz assim em João 17, a oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus revelada é a verdade, é em torno dela que a gente está unido, é essa unidade que importa para a gente. Então a gente pode ser muito diferente, desde que a gente abra a Bíblia, leia a mesma Bíblia e diga, essa Bíblia é a palavra de Deus. Aí a gente está debaixo da unidade da Igreja Universal de Cristo. Onde quer que essa igreja esteja, onde tiver gente abrindo a Bíblia e crendo no que ela ensina, aí sim, isso é uma unidade bíblica. Então, qualquer proposta de unidade que desconsidere as Escrituras como fundamento da verdade, não tem nada a ver com o tipo de unidade que Deus espera da sua igreja. Então isso é muito importante. Então, quando alguém tiver dúvida sobre alguma divergência de opinião com outros cristãos, não se pergunte quem tem argumentos mais convincentes. Essa não é a discussão, essa não é a questão para a gente chegar a uma conclusão. Mas pergunte-se o seguinte: quem se fundamentou melhor na palavra de Deus e no caráter de Cristo para responder? Porque opinião diferente todo mundo vai ter. Agora, a minha opinião do Jonatas não interessa. O que interessa para o Jonatas é a opinião de Cristo, da palavra dele, do Evangelho, daquilo que eu leio com consciência tranquila, convicta de que eu estou lendo a verdade de Deus revelada. E aí sim, é isso que une a gente. Aí a gente supera todas as diferenças. E tem gente que se diz cristã, mas quer atualizar a Bíblia, quer tratar a Bíblia como um livro caduco, milenar, antigo, retrógrado, que não quer se submeter à palavra. Então, o que define uma igreja reformada, e essa igreja é uma igreja reformada, é ela se fundamentar na palavra e crer que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, especialmente revelada ao homem perdido, a mim e a você, e a gente está em torno dela, fascinado com tamanha prova de amor, por ter revelado a nós essa palavra. E toda repreensão e toda correção que vem dessa palavra para mim, é prova do amor de Deus. Mesmo quando Deus fala sobre juízo, Ele está falando, Jonatas, eu te amo. Eu não quero você num caminho de destruição, de morte, de desgraça. Eu quero você reconciliado comigo. E não existe reconciliação verdadeira sem reconciliação com a palavra. E não existe unidade verdadeira sem unidade na palavra. Tito 3:9, Paulo orienta o pastor Tito em formação, dizendo assim, olha, evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito de teologia, da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-os uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Então Paulo está falando que, olha, tem gente que está na carne, e aí gosta de promover divisão, gosta de jogar um contra o outro, gosta de atentar contra a unidade do corpo de Cristo. E aí, essas pessoas que estão tentando jogar um contra o outro, que estão tentando criar celeuma, criar confusão, essas pessoas a gente tem que rejeitar, essa é a conclusão dele,
porque esse não é o espírito do Evangelho, não é o Espírito Santo que está movendo essa pessoa, ela não está debaixo da unidade do Espírito, porque na unidade do Espírito eu falo assim, olha, essa questão aí é secundária, você pode pensar de um jeito, eu penso de outro, mas nós estamos unidos em torno do fato de que Jesus veio e encarnou, nasceu da Virgem Maria e morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para nos absolver de toda a condenação, e essa verdade é eterna, revelada pela palavra de Deus. Então, a unidade que Deus espera de nós não tem a ver com tolerar aquilo que é biblicamente intolerável. Não tem. Se alguém está promovendo aquilo que é biblicamente intolerável, Paulo está falando rejeite. Isso não é aceitável. Uma pessoa fomentando divisão, espírito faccioso, né? Isso está em várias cartas de Paulo. Então, se por um lado agora Paulo foi pesado, né, e falou sobre repreender e corrigir e rejeitar até o rebelde e o criador de confusão, ele diz que o verdadeiro membro do corpo é indispensável. Alguém que de fato nasceu de novo, teve uma experiência com o Espírito Santo, alguém que está vivendo com consciência limpa diante do altar do Senhor, alguém que está aberto e humilhado aos pés do Senhor, pronto a fazer cair por terra seu próprio ego e deixar valer a palavra de Deus no seu coração. Esse membro é indispensável. Eu achei interessante, verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Nenhum de nós seria capaz de, em sã consciência, desprezar qualquer parte do seu corpo, se mutilar. Isso é ato de loucura. Uma pessoa que quer isso não está saudável da cabeça. E Paulo está falando a mesma, Paulo está falando a mesma lógica se aplica ao corpo de Cristo. Nenhuma parte do corpo de Cristo é dispensável, não. Cada membro, cada um de nós, cada um que está aqui me ouvindo e é membro do corpo de Cristo, com consciência tranquila, querendo viver em paz, fundamentado na verdade do Evangelho, é indispensável. Olha que coisa maravilhosa que ele está falando. E é interessante que a gente vai vendo na palavra que o Evangelho, na verdade toda a palavra de Deus, ela trabalha muito bem esse conceito de inclusão, de acolhimento. Muito antes de qualquer ideologia propor inclusão, acolhimento, não é? Abraçar o diferente, acolher pessoas tão diferentes. Se você for para a lei de Deus, sabe o que você vai ler? Vou ler para você aqui, Êxodo 23:9. Não oprima o estrangeiro. O estrangeiro era diferente, ele tinha uma cultura diferente. Às vezes ele tinha deuses diferentes. E ele chegava em Israel. E a lei fala, não oprima ele. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Sabe o que mais diz na lei? Deuteronômio 27:19. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Deus não aceita e não admite quem destrata, desrespeita o diferente. Mesmo que ele tenha uma forma de pensar diferente, que ele siga deuses falsos, ele não pode ser rejeitado e desprezado. Agora, uma vez que o estrangeiro se propunha a viver na comunidade de Israel, aí a lei tinha uma previsão também que era a seguinte, Êxodo 12:49. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Uma vez que o diferente quer entrar no corpo de Cristo, entrar no povo de Deus, fazer parte dessa aliança, ele vai ter que se submeter às mesmas regras. Então a primeira coisa, circuncisão, circuncida ele. Vai ter que participar. Estando no arraial de Israel, vai ter que entender que aqui tem uma lei, que aqui tem uma palavra que une todo mundo. Mas acolha, não faça injustiça a ele, respeite as diferenças. Se ele falar, não, não quero, não concordo, tudo bem, você tem liberdade para procurar outro povo para se estabelecer, mas aqui você vai ser bem-vindo, acolhido, vai ser tratado com justiça, mas vai ter que se submeter à lei. E aí Paulo fala no verso 24, Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros
que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão, mas sim todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Todos. Não importa de que tribo você veio, quais suas preferências culturais, quais os problemas emocionais que você tenha, você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso meio, porque a gente é uma igreja inclusiva de pessoas que desejam se reconciliar com Deus, se reconciliando com sua palavra. Mas a gente é uma igreja bíblica, por isso a gente não pode incluir aqueles que desejam celebrar o pecado e a iniquidade. Claro que não. Quem quer se consertar com Deus com a vida toda torta, como eu e muitos aqui já tiveram, vão ser muito bem-vindos, é claro, sempre, independente da característica que tem. Então a gente vai vendo que uma sociedade pacificada, onde os diferentes são respeitados, é uma conquista judaico-cristã, é uma conquista que vem lá da lei de Moisés e que foi aplicada por Jesus. E aí uma Europa que hoje está de costas para o Evangelho, ela na verdade está impregnada de valores cristãos. Eles estão tão impregnados que eles não percebem que a moral deles não tem fundamento neles próprios, tem fundamento no cristianismo que formou e forjou toda aquela sociedade. E ela goza hoje dos benefícios dos valores cristãos impregnados, éticos, morais, que são muitas vezes lições até para o Brasil hoje. Muitos consideram a Bíblia um livro machista, não é verdade? E aí você olha para Jesus, Jesus tinha amigas, ele conversava com mulheres em público. Isso não era permitido por um rabino. Ele fazia isso. Como é que a Bíblia é um livro machista se mostra Jesus quebrando esse paradigma social e conversando publicamente, tendo amigas, indo tomar cafezinho na casa de Maria e Marta, participando da vida comum ali? E outros falam, Jesus até que não era machista não, mas Paulo era. E aí você vai para Gálatas 3:26, ele diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Para nós hoje isso aqui é meio óbvio, né? Mas naquela época não, era assim, judeu para cá, grego para cá, escravo para cá, livre para lá, homem para cá, mulher para lá, cada um tinha a sua casta, não é? E havia orações de rabinos que era assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor não me permitiu nascer gentio, nem cachorro, nem mulher. Era esse tipo de machismo entranhado naquela sociedade que existia. E o que Paulo está fazendo? Rompendo com isso, falando em Cristo, todos são iguais em dignidade. Isso é o Evangelho de Jesus, que os apóstolos pregavam e resgataram isso. Se você lê as cartas de Paulo e vê ele louvando a Deus pelo trabalho de diversas mulheres. Por quê? Porque o Evangelho celebra as diferenças, acolhe, inclui todo mundo, não importa qual característica tenha, que está decidido a viver reconciliado com Deus. Essa é a unidade bíblica, essa é verdadeira e é assim que a gente tem que procurar viver. Em terceiro lugar, o maior inimigo da unidade cristã é a falta de humildade cristã. Nada tem o maior poder de dividir a gente, de destruir a unidade do corpo de Cristo do que a soberba. E aí a soberba pode destruir relacionamentos dentro de casa, relacionamentos conjugais, amizades, pode destruir ministérios, pode destruir o emprego de alguém que está firme num trabalho e de repente perde o emprego porque foi soberbo, porque não teve coragem, né, de se humilhar e pedir, de se retratar. E o orgulho nos faz cegos para a importância do outro, impedindo a gente de enxergar a importância do outro como parte de nós. A soberba cega a gente completamente. Mas a unidade do Espírito é diferente. Verso 26, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ninguém tem prazer na humilhação do outro, na desgraça do outro. Pelo contrário, a gente tem prazer na alegria do outro. Ninguém se sente bem vendo o outro sofrer. Não é assim. Existe uma inclinação do crente de verdade, daquele que foi salvo, daquele que tem o Espírito Santo, no sentido de
buscar, lutar pela unidade, por pensar a mesma coisa, por relevar pequenas diferenças, por exaltar grandes coisas que nos unem, essas sim eternas, que vale a pena a gente se desgastar pregando, porque são o sólido fundamento da verdade do Evangelho. Filipenses 2, Paulo fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Pesado, hein? O desafio do Evangelho que Paulo está tentando ensinar para a gente aqui é a gente todo dia fazer morrer o nosso ego auto-idolátrico e dar lugar a essa humilhação que faz a gente cada dia mais gente que aprende, gente humilde, gente que consegue celebrar a unidade porque está leve, não está pesado, não está oprimido, não está dominado e controlado por uma ideologia. Não, a única ideologia que para mim importa é a ideologia do Evangelho. Se o Espírito Santo tem reinado em nós, não seremos controlados pelo nosso orgulho pessoal e, consequentemente, não teremos mais problema de unidade da igreja. O problema de unidade da igreja tem tudo a ver com soberba. E quem fomenta isso está tomado de soberba. E a gente tem que tomar muito cuidado e se vigiar. Aplicações aqui para a gente fechar. Primeira, então guarda isso, decida não fechar com as ideias de quem não está fechado com a Bíblia. Não vou fechar, não adianta. Não importa quem seja, pode ser meu pai e minha mãe. Se eles têm ideias que são contrárias à palavra, eu estou fechado com a palavra. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Essa palavra é que, em torno dela, que eu estou unido com quem está em torno dela, no mundo inteiro. E quem está tentando contra ela, está tentando contra a unidade, está tentando contra aquilo que eu creio. E não tem nada a ver com a proposta de unidade do Evangelho. Então, esteja fechado com quem está fechado com a palavra. Às vezes as pessoas podem até falhar na tentativa de celebrar essa verdade do Evangelho. Existem pregadores que eu admiro muito o que eles falam, mas eu não admiro nada o modo como eles falam. Porque às vezes o modo como a gente fala acaba descredenciando a gente tem que tomar cuidado. A gente quando prega fala assim, Senhor, capacita a gente a falar com amor, a transmitir amor nas palavras, porque senão a gente perde a essência, o mais importante, não é? O mosquito engole o camelo, como os fariseus faziam. E a gente não pode fazer isso, mas a gente, por outro lado, também não pode estar comprometido com o que é palatável, com o que é agradável, com uma falsa unidade. Sabe aquela história? Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Não é isso que a gente está aqui para fazer, a gente está aqui para pregar a palavra, pregar a verdade. E tem uma razão para Jesus ter ido para a cruz. Segunda aplicação, celebre a diversidade como manifestação de um Deus criativo. A diversidade não é um problema para a igreja de Jesus Cristo, nunca foi. Se você pegar o universo dos 12 apóstolos de Jesus, você vê que cada um tinha uma particularidade. Havia pescadores, havia pessoas um pouco mais cultas, como João, e você vê essa diferença lendo a carta de Pedro. Pedro fala até assim, olha, Paulo tem umas palavras meio difíceis aí. Alguns têm dificuldade de entender o jeito que ele escreve, né? Porque Pedro era um pouco mais rude, era pescador. João tem um jeito um pouco mais filosófico de escrever. E você vê que tudo isso é celebrado na palavra. Ninguém tem crise com isso. Porque todos eles tinham um só espírito, uma só palavra, um só evangelho. E estavam inclinados a viver segundo essa palavra, em torno dela, unidos em torno dela. Então celebre a diversidade. Tem alguém que pensa totalmente diferente de você, que tem um gosto para filme, para cultura totalmente diferente do seu, para música, respeita. Eu não entendo porque que algumas pessoas gostam de alguns estilos musicais, mas eu respeito.
Alguns eu fico assim, Deus foi o Senhor que criou mesmo? E outros eu falo, não, esse foi o Senhor que criou, né? Rock foi o Senhor que criou, não foi? Deus é o pai do rock. O diabo não é o pai de nada. Na Bíblia diz que o diabo só é pai de uma coisa, da mentira, né? Todo o resto foi criado por Deus. Todos os ritmos, melodia, harmonia, tudo foi criado por Deus e tem que ser celebrado. E a gente é tão diferente em todos os sentidos, e essa diferença fortalece a gente. E é uma marca forte da nossa igreja local aqui. A gente vê isso ser celebrado de uma forma muito natural, sem precisar forçação de barra e discurso ideológico. Isso é o Evangelho exalando o bom perfume de Cristo na nossa vida aqui. Terceira e última aplicação: persiga a humildade que colabora com a unidade do corpo de Cristo. Esteja determinado a buscar humildade, porque se eu e você estivermos com a cara no pó todo dia, se eu e você estivermos assim, cara, eu estou fechado em ser como Jesus, e mesmo quando eu falar a verdade franca, eu não vou falar com arrogância, eu vou falar com firmeza, mas com humildade, com doçura, porque era assim que Jesus fazia. E esteja disposto sempre a relevar diferenças periféricas, pequenas, passageiras, efêmeras, em prol das igualdades maiores. Caramba, a gente pensa tão diferente isso, mas cara, a gente serve ao mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que me deu uma experiência em 1993, deu a alguns de vocês uma experiência em 2013, 30 anos depois, 20 anos depois. Deu a alguns uma experiência no último retiro. Esse mesmo Espírito está aqui hoje, une a gente. E essa mesma palavra, se cada um de nós aqui for para casa e ler e meditar nela todo dia, vai ser alimentado por ela, e é ela que mantém a gente junto. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que mais uma vez desafiou a gente, a beleza de uma vida pautada no Teu ensino, e vem ensinar para a gente, Senhor, a viver unido como igreja, a viver protegendo a unidade da igreja, a viver e nos pautar e nos guiar com sabedoria nesses dias de tanta divisão, de tanta arrogância, de tantos falsos deuses, falsas ideologias, de tantas mentiras a respeito do que é ser unido. A gente quer viver a verdadeira unidade que a Tua palavra ensina e celebra pelo poder do Teu Espírito em nós. É o que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.